A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortorialo. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos uma vez mais nosso programa Seara Espírita. Bom dia para você que nos acompanha pelas ondas da 1230 AM, Rádio Correio da Serra. Você também, internauta, que nos acompanha pelo www.radiocorreiodaserra.com.br e também no nosso canal no YouTube, Ame Barbacena. Alegria enorme estar com vocês em mais um programa Seara Espírita. E hoje aqui com a presença do Manuel Soares, lá do Centro Espírita Divino Mestre, e ele vai falar para nós sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo belíssimo, e vamos falar sobre, então, sede perfeitos, os caracteres da perfeição. Acompanhe com a gente no nosso programa Seara Espírita de hoje. Mas convido vocês, neste momento, para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, modelo e guia, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham na nossa jornada terrestre. Pai amado, primeiramente agradecemos o dom da vida, agradecemos essa nossa oportunidade reencarnatória, agradecemos, Senhor, todas as bênçãos que diariamente recebemos, todas as oportunidades de crescimento, de evolução. Agradecemos pela nossa família, pelos amigos, pela doutrina espírita que vem nos esclarecer, tanto sobre a vida, sobre os porquês das dores, dos nossos problemas, nos mostrando o caminho a ser seguido. Sendo assim, Senhor, temos muito mais a agradecer do que lhe pedir. Mas ainda assim, se pudermos rogar algo, rogamos o teu amparo, o teu auxílio, para vencermos o bom combate, vencermos nossas imperfeições morais, vencermos os nossos vícios, vencermos, Senhor, as nossas fragilidades, para assim podermos caminhar rumo à nossa evolução, tornando-nos perfeito de acordo com a perfectibilidade que nos é possível, tornando-nos assim, Senhor, melhores cristãos, melhores irmãos, que possamos amar, que possamos perdoar, que possamos, Senhor, seguir nossos caminhos semeando o bem, a concórdia, a fraternidade, e o que o Senhor venha sempre em nosso auxílio quando necessitarmos. Paz, luz, amor para toda a nossa irmã humanidade, em especial aqueles nossos irmãos que mais sofrem. Que assim seja. Vamos lá para o nosso bate-papo, então. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o tema é sede perfeitos, né? E na primeira parte a gente fala sobre os caracteres da perfeição. E esse capítulo, ele tem um trechinho de Mateus, né? Que Mateus traz para nós a mensagem do Cristo. Você poderia começar para a gente com esse trechinho, Manuel, e depois aí a gente vai aprofundando sobre o capítulo? Um bom dia para você. Bom dia, bom dia. Bom dia, Melissa, bom dia aos nossos ouvintes. Um prazer que nós sentimos estarmos aqui de novo, né? Que Jesus possa nos amparar, nos abençoar, mas acima de tudo que nós possamos estar em sintonia com o nosso Mestre. Nesse capítulo 17, o iniciozinho do capítulo, o item 1 dele, traz esse pequeno trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48, que diz: Amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Pois, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensas tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se apenas saudardes vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Esse trecho ele é lindíssimo, né? Porque nos convida realmente a vencermos as nossas imperfeições, vencermos
principalmente quando fala de amar o inimigo, porque amar o amigo é fácil, né? Mas às vezes amar o inimigo a gente vê que a gente ainda tem muitas dificuldades dentro de nós. E Jesus nessa passagem, ele fala então, né, no finalzinho, para sermos perfeitos. Agora, Manuel, eu te pergunto, seremos um dia, né, todos perfeitos? Nessa mensagem que nós lemos, ou nesse trechinho, ele já deu a receita, né? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje durante o programa. O que nós vamos tirar desse trechinho lido aí de Mateus que vai nos permitir ser perfeitos, né? Se nós o relermos aqui, nós vamos ver que ele já deu as dicas para a nossa perfeição, ou pelo menos assim, o caminho, né? E aí a gente poderia dizer que através das reencarnações nós iremos burilando, sim. Alcançando, progredindo, digamos assim, passo a passo. Mas ele fala que está falando em orar, né, aqueles que nos caluniam. Uhum. Então ele está falando para a gente, em tese, que perdoar e amar aos nossos ofensores, que é o que nós vamos, durante o nosso bate-papo, trabalharmos isso para entendermos um pouco melhor. Mas você perguntou se nós todos seremos perfeitos, porque Jesus falou, né? Isso. Para a gente ser perfeito como nosso Pai Celestial é perfeito. Então nós temos uma notícia boa, né? Sim, todos seremos perfeitos um dia. Através das reencarnações, como você disse, né? Das nossas vidas, nós vamos nos aperfeiçoando e vamos progredindo para que um dia nós possamos chegar a uma perfeição, que nós chamamos de perfeição relativa, né? Deus é a perfeição absoluta, né? Aquele ser que cria tudo, cria todos, esse ser maior. Agora nós iremos realmente chegar a uma perfeição, mas a gente chama de perfeição relativa. E esse relativo, né, Manuel, que você diz aí, que a gente vai alcançar essa perfeição, só que relativa. Explica um pouquinho pra gente essa relativa. É isso, a doutrina espírita nos explica muito claramente, né? Ou seja, é porque se todos nós, eu, você e todos os nossos ouvintes, chegássemos a ser absolutamente perfeitos, já pensou o que ia acontecer? Todos nós seríamos deuses. Será que o universo seria como? Seria bem confuso, né? Porque se nós tirarmos uma base por nós hoje, que somos imperfeitos, lógico, mas mesmo na nossa perfeição, nós poderíamos ter vontades diferentes, objetivos diferentes, né? Então nós não vamos chegar a essa situação de sermos deuses, não, porque Deus é o criador de tudo o universo e o nosso criador, esse criador, né? Então nós podemos dizer que nós vamos chegar a uma perfeição relativa àquilo que nós todos podemos chegar. E essa relatividade comparada a Deus é sobre todos os aspectos, né? Em todos os aspectos de inteligência, de moralidade, de compreensão e tudo, né? Mas a gente tem um exemplo de perfeição relativa que nos anima muito, né? Porque Jesus, né, que é o nosso modelo de vida, é tudo para nós aqui no planeta Terra, nesse sistema solar. Sabemos que existem outros espíritos a nível de Jesus, que nós chamamos de espíritos críticos, são espíritos que atingiram essa perfeição, né, relativa, mas tem um domínio de tudo, né? Você vê, quando o nosso planeta Terra estava para ser formado geologicamente, lá do sistema da explosão do Sol, Jesus e outros espíritos desse tipo já estavam envolvidos nesse processo, coordenando isso. E a gente fala que Jesus é o modelador do planeta Terra, né? Então tudo que existe aqui, a nível material e a nível até espiritual, foi modelado por esse ser, por esse espírito de grandeza muito grande chamado Jesus. Então nós seremos semelhantes ao Mestre Jesus, que isso para nós já é uma maravilha, né? Com certeza. A gente não consegue nem calcular, né? Com certeza, né? E só que às vezes a gente tem assim uma ideia, assim, uma certa distância, né? Porque Jesus já é um espírito de luz, né? Sim. Ou seja, já é um espírito puro, né? E alcançá-lo, às vezes a gente tem uma certa... dá um certo medo, né? Será que um dia a gente consegue mesmo? Isso a gente não pode duvidar, né? Que ele mesmo falou que nós faremos igual a ele e muito mais do que ele, né? Então isso é uma coisa que Jesus passou para nós e Jesus é verdade. Então isso é uma coisa que nós caminharemos, né? Agora,
eu estava pensando aqui quando você estava falando, que ele também falou que ele conversava com o Pai. Né? Então são espíritos que têm acesso, que têm ligação, que têm contato direto com Deus, nosso Criador. Quer dizer, coisa que para a gente hoje é até difícil da gente imaginar como se faz isso, de que maneira, né? Isso demonstra a nossa pequenez. Por isso que nós temos ainda muita dificuldade em entender certas coisas dentro da própria criação de Deus, né? Da grandeza desse Deus e desses espíritos como Jesus, porque nós estamos num estágio ainda evolutivo muito pequeno para chegarmos a essa condição, que chegaremos lá sem dúvida nenhuma, mas realmente Jesus é um espírito de luz. Agora, a gente tem que lembrar que esse espírito de luz não é um espírito privilegiado, né? Porque Deus não tem privilegiados. Lá no Livro dos Espíritos nós temos as informações dos amigos espirituais que dizem que Deus cria todos nós iguais, simples e ignorantes. Ou seja, eu prefiro às vezes chamar assim, nós somos simples de conhecimento, e a ignorância eu prefiro colocar às vezes como uma singeleza, né? Nós somos singelos na nossa capacidade de pensar, na nossa capacidade de agir, porque estamos sendo criados no início, seríamos aqueles homens primitivos, né? Mais animalescos do que humanos, porque estamos vindo daquele processo de transição do princípio inteligente, que está presente nos minerais, nos vegetais, nos animais, que vai se desenvolvendo, para que um dia lá no mundo espiritual ele sofra uma transformação para ser um espírito humano, mas lógico, vai ser um espírito humano no iniciozinho de sua carreira. Então isso tudo mostra que Jesus passou por essa fieira também, como nós estamos passando, mas ele já chegou a esse ápice que nós iremos chegar, né? Isso a gente também não pode ter dúvida. Que nós distinguimos Jesus, além de ser um espírito perfeito, pela sua missão, pelo que ele desenvolve, a gente costuma dar o nome de crístico, né? Para dar aquele destaque de são espíritos superiores que já estão comandando trabalhos a nível de mundo, de sistemas solares e tudo. Vamos chegar lá, né? E esses espíritos, como eu tinha dito, eles têm uma comunicação direta com Deus. São prepostos de Deus. Eles não fazem as coisas pela sua vontade só, mas tem uma orientação, tem uma determinação desse ser criador, né? E Jesus é o que nós temos mais contato direto, é o nosso espírito protetor do planeta Terra, governador, criador, enfim, o mestre, por isso que ele fala que eu sou o modelo, a verdade e a vida, para nós aqui nesse planeta Terra. E a gente precisa acreditar e ter certeza disso. Com certeza. Agora, como chegar, né, Manuel, a essa perfeição relativa que nós estamos destinados? O que fazer para alcançar essa perfeição relativa? Bom, vamos analisar por nós aqui, né? Então nós vamos ter o quê? Que progredir muito ainda, ser muito assim, muito grandão. Muito. Através de várias reencarnações que ainda teremos pela frente. Não tem outro caminho. O processo é nós estarmos no mundo espiritual, aprendendo, se preparando e voltando pela matéria para, através da materialidade, das reencarnações, nós provarmos que nós aprendemos no mundo espiritual e também que aprendemos em encarnações passadas. E quantas encarnações, Manuel? Tem gente que fala que são 10, que são 100, que são 1000, né? Tem gente que já está falando que já está na última encarnação, que não vai precisar voltar. E aí, quantas reencarnações nós necessitaremos para chegar nesse estágio aí, né, de espírito com perfeição relativa? A resposta aí é até fácil, né? Quantas forem necessárias. Se alguém estava imaginando que eu ia falar assim, 1000, 2000, né? Quantas forem necessárias. Porque olha só, nós estávamos batendo um papo com nossos irmãos lá na Ponte do Cosme ontem, né? Inclusive nós estávamos tratando desse tema, aproveitamos para unir, né, nos dois locais o tema, ontem e hoje. E nós estávamos falando quantas coisas na nossa vida nós sabemos que nos estamos fazendo bem e temos dificuldade, a gente tem consciência disso, a gente sabe que precisa mudar, a gente quer mudar, promete mudar e não consegue mudar. Verdade. Por quê? Porque em tantas e tantas outras encarnações passadas, nós repetimos aqueles vícios, aqueles erros diuturnamente.
Talvez essa seja a primeira encarnação nossa que nós realmente estamos pensando, refletindo e desejando mudar. Aí a nossa dificuldade. Por isso que esse número de encarnação tem que ser suficiente para vencermos todas essas dificuldades. Para o dia que nós chegarmos à nossa perfeição, tudo isso que nós temos dificuldade e que fizemos vai deixar de existir. Mas vai deixar de existir normalmente, porque nós estamos praticando, estamos exercendo uma força maior que nós vamos conseguir ir eliminando isso. E aí gasta muito tempo, porque quantas mil encarnações, milhões de encarnações já podemos ter tido? Verdade. E quantas vezes nós não pensamos em mudar e fizemos a mesma coisa? Então aquilo está como um vício dentro da gente, um vício espiritual. E aí para trabalhar isso é demorado mesmo. E às vezes a gente tem essa resistência, digamos assim, a reencarnar, né? A gente está aqui e fala assim, não quero depois ter que reencarnar de novo, sofrer isso aqui tudo de novo, passar por essas aflições, a vida no mundo é difícil, né? E a gente fica com essas angústias, com essa ansiedade, né, que o Divaldo fala na mensagem. Mas lembrando o próprio Divaldo, ele falando uma vez, quando ele esteve aqui em Barbacena, que, né, a desencarnação dele não deve, né, assim, tardar muito, mas ele fala que assim que desencarnar, que ele pediu a Deus o seguinte, falou, olha, eu quero dormir um mês, me deixa dormir quietinho lá, um mês lá no plano espiritual, porque eu quase não durmo, então me dê um mês dormindo. Mas depois de um mês, eu já quero reencarnar. Não quero ficar lá muito tempo, não. Porque eu quero já aproveitar, porque o planeta Terra está passando por tantas mudanças, que se me permitirem reencarnar rapidinho, eu estou na fila. Aí a gente vê a visão de um espírito, né, que já tem uma visão mais ampla sobre evolução, mostrando a necessidade da reencarnação. E a gente já querendo que seja a nossa última, né, Manuel? Mas você sabe que, na realidade, pelo que a gente, assim, a prática que a gente tem, né, de trabalhar com reuniões mediúnicas e mesmo com as leituras, isso muda muito no mundo espiritual, né? Tirando aqueles nossos irmãos, ou tirando nós que chegamos lá em desequilíbrio, com pensamentos às vezes muito equivocados, muito materializados, e nem às vezes sabemos que estamos desencarnados pela nossa ignorância. Sim. Mas a partir do momento que a gente tem uma consciência, que a gente faz aquele balanço de vidas e vê as nossas necessidades, a gente começa a implorar para reencarnar. Entrar na fila logo, né? É diferente, né? É verdade. Esse negócio de dormir um mês, é lógico que o Divaldo está brincando, né? Não, ele falou porque brincando. Na realidade, esses espíritos mais elevados não têm necessidade de descanso. É trabalho, 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 né? E se sente felizes com trabalhar. Já pensou se Jesus tirasse um minuto de sono? É verdade. E ele trabalhando do jeito que está, nós estamos fazendo uma confusão nessa terra aqui, com ele protegendo. Se ele desse uma distraída, esse mundo já estaria tremendo. Pernas pro ar, né? Quer dizer, a gente vê como é que a gente tem uma noção muito pequena do que é ser um espírito mais elevado, né? Como é que é esse coração, como é que é essa mente. A gente precisa caminhar muito, né? É verdade. E o Divaldo fala isso porque, assim, ele aos 92 Sim, anos, não, né? a gente sabe que ele viajando para um lado, para o outro, no mundo inteiro, né? Mas ele realmente fala nesse Mas ele fala essas coisas, né, para chamar a atenção mesmo, como nessa mensagem que você trouxe. Eu podia o auditório desencarnar enquanto ele começasse a palestra. É um dado verdadeiro, né? Um dado de número, lógico, né? que não vai acontecer, não é assim, mas ele fez aquilo só para chamar uma atenção. Eu acho que isso aí tem a sua finalidade, lógico, né? Com certeza. Agora, esse número de reencarnações, Manuel, ele é igual para todo mundo ou varia? Essa também é fácil de nós entendermos, né, mesmo? Nós somos pessoas diferentes, nós somos pessoas de grau espiritual diferente, com entendimento diferente, com vontade diferente. Então isso já indica que, como elas vão ser, o número vai ser a quantidade necessária, essa quantidade necessária vai ser diferente para nós. Sim. Tem pessoas que acham que tem que ser desse jeito e não querem mudar. Eu sou assim mesmo, eu sou sincero, eu sou autêntico, né? E vão conduzindo assim, às vezes agredindo as pessoas, sendo indelicado, se achando, né? E tem outros que já estão preocupados com isso, estão procurando mudar. Lógico que essas pessoas que já estão com essas posturas estão mais próximas de mudança, né, de um processo evolutivo, do que aqueles que estão ainda
apegados à materialidade, não têm espiritualidade, não pensam nisso. Então, esse número varia de pessoa para pessoa, com certeza, né? Vai ser, às vezes, diferenças grandes, enormes. A gente vê pela mensagem inicial lá em Mateus, né? Se a pessoa ainda está trabalhando o ódio, a vingança, né? Ou seja, ainda sendo inimigo de alguém, essa pessoa ainda está num caminho muito mais longo, árduo e doloroso do que aquele que já consegue perdoar os seus inimigos, né? Então ali a gente já vê essa diferença. E quando na nossa vida prática, no nosso dia a dia, nós já conseguimos perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, ou se a gente ainda não consegue perdoar totalmente, mas se a gente já consegue não querer vingar, se a gente já consegue não pensar o mal, não desejar o mal, já é um indício que a gente está no caminho. Não que a gente chegou lá, mas que a gente pelo menos está na caminhada, né? E a gente está falando reencarnar para chegar à perfeição, ou seja, dentro de uma faixa. Mas tem muitos espíritos bondosos já que não precisariam, às vezes, de passar por uma encarnação X, mas eles vêm até nós, estão conosco para nos ajudar. O próprio Cristo. O Cristo já está perfeito, né? Mas existem espíritos que não estão ainda nesse estágio, por exemplo, uma mãe, né, que tem um filho, ou outros parentes, e ela se propõe uma nova encarnação que para ela não seria tão necessária, para que ela possa vir ajudar um ou mais pessoas, ou executar um trabalho, né? E aí, depois que cumpre essa missão, vamos colocar assim, ela continua o processo evolutivo dela ainda. Então, nós não estamos nem pensando nessas reencarnações, nós estamos pensando só naquelas necessárias para nós mesmos, para o nosso processo evolutivo. Mas existem outras aí, né? É verdade. Mas são muitas e varia tremendamente, porque vai depender de uma série de fatores, né? E quando o espírito desenvolve aquela condição ou consciência moral da importância de ajudar o próximo, igual essa mãe que você cita, igual espíritos superiores que vêm muitas vezes para dar um impulso à humanidade, o próprio Cristo que vem para trazer o seu evangelho, esses espíritos, eles não veem a encarnação como algo punitivo, como algo ruim, mas sim como uma oportunidade de trabalho, né? Sim. A gente tem que deixar claro que Jesus não veio até nós por necessidade, é diferente. Exatamente. Para que a gente possa deixar isso claro. Ele é um espírito governador desse planeta, um espírito crístico, que ele achou que havia necessidade dele estar conosco para trazer mais diretamente para nós o seu exemplo, né, os seus ensinamentos. É uma situação diferente. Não necessidade dele, necessidade nossa. Né? Isso. Exatamente. E vem com esse amor para nos ajudar, isso, sem necessidade dele. Mas por necessidade nossa. Nós temos vários espíritos que fazem isso. Talvez não estão ainda na condição do Cristo, mas já têm capacidade e possibilidade de fazer esse tipo de ajuda. A gente tem exemplos aí no nosso planeta aí. Tem espíritos que não precisavam estar vivendo mais nesse planeta devido à sua bondade, à sua elevação, e se mantém conosco aqui no aspecto de ajudar, de nos amparar. O próprio Bezerra de Menezes. Menezes, né? Tantos outros. Bom, Manuel, só para a gente fazer um reprise aí do primeiro bloco, para a gente continuar aqui, estamos falando sobre os caracteres de perfeição, né? Para nós evoluirmos, então nós falamos que depende de nós, né? Esse número de encarnações, ser maior ou menor, vai depender do nosso esforço em nós nos aperfeiçoarmos, em nós nos melhorarmos. Jesus já dizia mesmo, né, que a cada um conforme suas obras, segundo suas obras, né? Ou seja, cada um vai trilhar esse caminho de acordo com como estiver agindo aqui na Terra, de acordo com o seu trabalho. Agora, o que nós poderíamos compreender sobre o que seriam essas obras, né, que Jesus nos relata a cada um segundo as suas obras? Seria o nosso labor. Que labor seria isso? Seria o que nos compete. São as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações em si, palavras, ou que seja, somando isso tudo, seria o nosso comportamento aqui, durante a nossa existência, nosso comportamento moral, principalmente, né? Para que isso, nós possamos fazer tudo isso de acordo com a lei de Deus. Quando a gente foge da lei de Deus, a gente se distancia cada vez mais da perfeição. Então a gente adia o nosso progresso. Agora, para a gente que ainda não entende muitas vezes a lei de Deus, às vezes a gente já tem dificuldade de entender a lei de Deus, e às vezes a gente não tem um comportamento
muito adequado, de acordo com essas leis, né, divinas, o que fazer para sermos perfeitos, Manuel? Nós já fizemos um comentário lá no iníciozinho do programa, vamos repetir, porque às vezes alguém está chegando agora, né? Pegamos lá no Evangelho, Mateus 5, 44, 46 a 48, que ele diz o quê? Amar aos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. E Allan Kardec, nesse mesmo capítulo 17, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, fala que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla significação, porque define a prática de todas as outras virtudes. Ou seja, a caridade na sua mais ampla significação. Então não é aquela caridade que eu te dou 1 quilo de macarrão, que eu te dou uma pratinha, que eu te dou um agasalho. Não é isso, aí é a caridade material. Pode até ter a pratinha, o macarrão, né? Mas que ali seja passado também uma empatia, um carinho, uma boa vibração, que às vezes, a maior parte das vezes a gente dá nem olha para a pessoa, né? Ter então, carinho, né? Isso não é caridade. Você está matando a fome material, mas será que você está ajudando na fome espiritual? É verdade. Porque quando a pessoa é bem tratada, é diferente, né? E às vezes nós distraímos nisso. E às vezes a gente pode não ter nada naquele momento para dar realmente, né? Mas você pode dar uma palavra. Falar, olha, infelizmente aqui agora eu não tenho nada mesmo, mas que Jesus te abençoe, você, né, vou orar por você. Ou seja, só aquele carinho de você dar atenção, às vezes é muito mais do que a pratinha, do que né, qualquer outra coisa, né? Você pode falar exatamente isso, né? Agora eu não tenho. Da forma que você fala, a pessoa vai ver que você não está dando atenção, se é que você quer ficar livre, ele sente isso. Ou ele sente que você está sendo sincero, porque a gente passa isso, isso se chama vibração. Né? Vibração é uma coisa que a gente não engana. Então, quando você passa isso com sinceridade e é verdadeiro, porque às vezes a gente é pego mesmo, puxa, eu não tenho. Mesmo, né? Aí você fala, meu irmão, perdoa, eu não tenho nada aqui agora. É verdade. Ele vai ver que você não está mentindo. Não, eu não tenho. Né? Não tenho agora. Você vê, a entonação é diferente. A forma, né? A gente está aprendendo nos estudos e fala o seguinte: o coração tem que participar. Quando é só o raciocínio que participa, não tem sentimento junto, a gente deixa a desejar. Agora, você falou do perdoar os nossos inimigos, né? Aliás, o Cristo que fala para nós, né? De perdoarmos os nossos inimigos. Como que nós podemos amar os nossos inimigos, Manuel? Bom, aí nós vamos pegar uma colinha lá do Alberto Almeida, que nós já falamos aqui um dia e a gente precisa repetir. Perdoar é uma caminhada, um exercício. Né? A gente precisa querer caminhar. Eu não saio daqui, vou para um lugar se eu não tiver afim. Então é preciso que eu tenha essa vontade, né? E essa caminhada que eu quero fazer, ela pode durar muitos dias, pode durar minutos, pode durar uma semana, um mês, uma década, uma vida ou muitas vidas. Ou seja, como é que eu quero fazer isso? Eu quero realmente caminhar? Eu quero realmente evoluir? Eu quero então perdoar? Eu quero amar? Depende de... E o Nilson ligou aqui para a gente nos estúdios e ele pergunta o seguinte: é pecado não perdoarmos aqueles que nos pedem perdão? Não, pecado não é, né? Porque olha só, na doutrina espírita a gente não usa muito essa palavra pecado como uma coisa comum, né? São atitudes que nós vamos tomando. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá mensagens que nos esclarecem o seguinte, que nós somos seres humanos, temos os nossos sentimentos, temos as nossas dificuldades inerentes ao nosso grau de perfeição. Então, às vezes nós abraçamos uma pessoa que a gente gosta de uma forma e abraçamos uma pessoa que a gente não tem tanto contato de uma forma diferente. Isso é normal, porque é questão do sentimento. Se a gente for fingir, é diferente, mas quando a gente está sendo sincero, a gente tem comportamentos diferentes. Porque alguns espíritos já são mais afins da gente vibracionalmente, outros não, ou encarnados ou desencarnados. Então tem pessoas que a gente tem uma simpatia, tem um envolvimento e outras não. Então quando nós temos dificuldade, nós precisamos realmente não odiar a pessoa. Não ficar remoendo aquele fato que aconteceu. Se for possível chegar perto, conversar,
passaram borracha no que aconteceu e abraçar, melhor. Mas o fato de você não conseguir isso, não ter essa oportunidade, você já não ficar lembrando, não ficar odiando, você já está perdoando. Está no caminho, né? Está no caminho. E eu acho interessante a pergunta do Nilson, se ele já está preocupado se é ou não pecado, se é ou não um equívoco não perdoar aquele que nos pede, é porque isso já está de alguma forma mexendo com ele. Trabalhando nele. Então, porque tem pessoas que nem pensam nisso, né? Não perdoam de jeito nenhum e pronto, acabou, né? E não querem nem lembrar disso. Isso é um fato que não perturba. Vê como é que nós vamos mudando espiritualmente. Tem aqueles que não querem saber, fizeram e fazem de novo. Tem outros que, como nós, que já ficamos preocupados, ficamos refletindo sobre isso. E tem outros que já vão e tomam a iniciativa de corrigir, de conversar. E tem outros que já nem fazem maldade nenhuma, não fazem nada porque já estão num estágio evolutivo maior. Então depende muito de cada um de nós. Se a gente for cobrar de nós acima das nossas capacidades, a gente faz mal a nós mesmos também, né? Então tem que tomar cuidado com isso. O importante é assim, se a gente ainda não consegue perdoar aquele que nos ofendeu, mas que a gente consiga, pelo menos nas nossas preces, pedir auxílio para alcançarmos esse perdão, né? Para a gente conseguir perdoar essa pessoa. Porque às vezes realmente a gente está magoado, às vezes foi uma coisa grave, né? E realmente a gente não vai perdoar da noite para o dia, porque aí não seria sincero também. Mas a gente ir aos poucos trabalhando isso, tentar mentalmente, né, imaginar, eu perdoo essa pessoa, eu perdoo o que ela me fez. E isso vai nos libertando e vai trazendo paz de espírito para nós também, né? O tempo trabalha a favor nessa situação, né? Mas a gente tem que ter interesse também. É verdade. Manuel, então, o que nos dificulta chegar nessa perfeição relativa que a gente vem falando ao longo do programa, né? Seriam as nossas imperfeições perante as virtudes que temos de ter, né? E as nossas faltas cometidas? É verdade, né? Ou seja, as nossas imperfeições tem o fruto disso, a criação disso, são os nossos vícios, os nossos defeitos, né? E a partir do momento que a gente vai corrigindo isso, a gente vai se melhorando. Agora, a origem de tudo está lá no negócio chamado egoísmo e orgulho. As duas chagas da humanidade, né? Se a gente for avaliar, todos nós ainda somos muito orgulhosos e muito egoístas. Então nós precisamos trabalhar nisso, porque a causa de todos os vícios e defeitos está no orgulho e no egoísmo. Quando a gente fala, eu não sou egoísta, eu não sou orgulhoso, a gente precisa olhar melhor, arrumar uma lupa maior para nós mesmos, né? É verdade. Aliás, o grande problema de todos nós é que a gente não olha para dentro da gente, não olha para nós. A gente vê o defeito dos outros e não vê o nosso, né? E o que pode nos ajudar, então, nessa mudança, nesse reconhecimento dos nossos equívocos ainda, né? Será que nós precisaríamos ser religiosos para isso? Ou será que a gente consegue essa mudança através de uma análise mais intimista? A gente precisa trabalhar em nós em alguns conceitos, né? Sermos mais indulgentes, sermos mais benevolentes, mais abnegados, devotados, mais caridosos. São situações que a gente precisa se preocupar. E a Joana de Anjos, também no livro Homem Integral, ela fala que olha, o homem se afirma pela ação bem direcionada, e aí ele conquista resistência. Então, se nós começarmos a ter um objetivo de vida diferente, e nós começarmos realmente a termos ações voltadas para o bem, e isso começa e a gente vai desenvolvendo isso, nós vamos criando em torno da gente uma conquista de resistência. Por mais que alguém me venha propor determinadas coisas, eu já não vou participando daquilo, de pensamentos, de atitudes, né? Eu vou me tornando resistente a investidas, seja de encarnados quanto de desencarnados. Então é importante a gente desenvolver as nossas virtudes, e com isso nossos vícios, nossos defeitos vão sendo menores, né? Bom, Manuel, chegando ao final do nosso programa, né, a gente ainda poderia falar muito mais, porque ser perfeito, né, ainda que seja relativo, não é uma caminhada rápida, né, nem curta, né, mas eu te agradeço por trazer esse tema para nós, para que a gente pelo menos já comece a refletir sobre a importância de nós trabalharmos
essa busca dessa perfeição relativa em nós, principalmente através do perdão, né? Através do amor ao próximo, que são tão importantes na nossa vida. Muito obrigada. O que a gente poderia falar, Melissa, nesse aspecto, o que nos ajuda muito é a nossa religião. Sim. Precisamos ter uma religião, né? Para a gente fechar aqui. Mas que seja uma religião com religiosidade. Não seja aquela religião que nós às vezes falamos, eu sou espírita, porque eu nasci num lar espírita e eu fui criado dentro do espiritismo, eu sou espírita. Eu sou católico, eu sou evangélico, não importa. Todas as religiões têm o objetivo de trazer Deus para nós, aproximar de Deus, conhecemos essa lei. Mas a gente permitir que essa religião entre dentro da gente, refletindo sobre os conceitos, procurando entender os conceitos. Por isso que os grupos de estudo são bons, né? Que a gente trabalha isso em grupo. Então, que a gente possa realmente permitir que esses conceitos entrem através da gente, pelo nosso raciocínio, por estarmos ligados, querendo entender essa mensagem, que essa mensagem nos satisfaça, nos traga respostas, nos traga apoio, porque aí nós vamos deixar de ter uma religião, mas vamos ser religiosos dentro daquela religião. E ser religioso é trabalhar no bem, trabalhar no amor, trabalhar na caridade, porque as religiões estão aí para ser essa bengala para nós, bengala no sentido maior, né? Para nos ajudar a refletir sobre tudo isso, contra toda essa materialidade que nos envolve, né? Que o mundo é extremamente material e nós somos espíritos. A gente fica muito ligado à matéria e esquece do nosso futuro, que é no mundo espiritual. Então as religiões precisam ser olhadas com carinho, com envolvimento, com amor, tudo isso. Bom, Manuel, muito obrigada mais uma vez, que Jesus te abençoe. Um abraço a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam no nosso Seara Espírita de hoje. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.